Olá, pessoal! Bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal, Kátia Gaia, é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. Oi, Cris. Oi. Tudo bem, Kátia Gaia? Eu tô. E você, Cris, também? Eu estou bem. Kátia... Você toda introdução de programa. Ultimamente a gente tem brincado bastante, isso é muito bom. Amor é tudo, né? Amor é tudo, Kátia. A gente está aqui há 10 anos, praticamente, 10 anos luz, né, Kátia? É verdade. Maravilhoso. Eu adoro começar assim. Maravilhosos, né, Kátia? Nossa, e hoje nós tivemos, assim, muitas pessoas que se identificaram com o tema, mandaram várias perguntas. Então nós vamos sair até um pouquinho da pauta e avisamos até o convidado, mas vale muito a pena você ficar aqui com a gente, porque a abordagem do tema é de esclarecimento a respeito de projeção astral ou viagem fora do corpo. O autoconhecimento que você obtém através da viagem, da viagem astral, da projeção astral, que hoje nós temos um instituto extremamente sério, né, que está aí há anos, que é do professor Valdo Vieira, que deixou esse legado para a humanidade. Mas estamos aqui com o coordenador desse instituto, que é o Gustavo Pimentel. Seja bem-vindo, Gustavo, uma honra enorme estar contigo aqui. Gratidão. Obrigado, a gente que agradece novamente pela oportunidade, né, e estaremos sempre à disposição de vocês aí. Gustavo, no começo você me falou que você modificou, você era coordenador, agora você... Eu estava coordenando uma área que chama técnico científico, que é a área que cuida da parte pedagógica, de pesquisa da instituição. Agora eu estou cuidando da coordenação do congresso, que é o CIPRO, o Congresso Internacional de Projeciologia. E vai ser quando o congresso? O congresso vai acontecer no próximo ano, em 2020, novembro de 2020, nos dias 13, 14 e 15, aqui na cidade de São Paulo. Mas muito antes você vem aqui para falar várias vezes sobre esse congresso. Com certeza, por favor, né? Com certeza. Gustavo, afinal de contas, nós temos aí uma parceria com vocês e é muito legal a gente levar esse trabalho de esclarecimento às massas. Gustavo, o que é esse autoconhecimento sobre a ótica da projeciologia e da conscienciologia? Legal. É bom a gente falar de autoconhecimento de uma forma um pouco mais abrangente, porque usualmente nós falamos sobre autoconhecimento apenas sobre a ótica das ciências que olham para a consciência como um ser intrafísico ou como uma consciência apenas nessa dimensão. E a conscienciologia, ela busca expandir, extrapolar o olhar apenas do corpo físico, né? Então nós olhamos para o autoconhecimento considerando todos os corpos, todos os veículos de manifestação que nós temos, né? Considerando as múltiplas vidas, considerando as múltiplas dimensões. Então nós procuramos olhar para essa temática de autoconhecimento de uma forma mais abrangente, que nos permite nos enxergarmos como uma consciência que estamos num determinado momento evolutivo, mas que não necessariamente se resume apenas a isso, a essa vida, a esse momento, né? Que bacana, né? E saber que isso é ciência, viu, Kátia? Sim. Que sai do campo religioso. Isso para mim é maravilhoso, porque a ciência... O Chico Xavier falava uma questão sobre isso, que a religião chega e abre uma estrada, mas vem a ciência por cima, abre uma picada, mas vem a ciência por cima e abre uma estrada. Então, eu acho que essa conexão de ciência é muito importante nesse momento, né, Gustavo? A ciência é o que traz a refutação do conhecimento, é o que provoca novas ideias, o que provoca a pesquisa, né? E a pesquisa é a inovação do conhecimento que vai trazer novas informações, novas visões a respeito da nossa realidade mesmo, né? Olha que bacana, Muito né, bom. E a projeciologia, como que ela vai atuar no autoconhecimento? Como ela faz, como ela distribui isso, né? Porque a gente sabe que vocês têm infinitos estudos e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente. Legal. Bom, então só para dar uma rápida introdução, a projeciologia, ela é a ciência que estuda a experiência fora do corpo, o fenômeno da experiência fora do corpo, né? Então, nós, através da projeciologia, nós encaramos que o fenômeno da projeção consciente, ele é uma ferramenta que permite a consciência, ou seja, permite a pessoa acessar dimensões ou acessar uma realidade não física, né? E por conseguir acessar uma outra realidade, isso por si só já expande a realidade da pessoa, né? De se enxergar transcendendo a matéria, transcendendo ao corpo físico. Então,
A própria experimentação do fenômeno, por si só, já traz uma ampliação do autoconhecimento da pessoa. À medida que ela consegue se enxergar de uma forma mais, vamos dizer, mais contínua, que não se resume apenas ao corpo físico. E as vivências, as experiências que a pessoa pode experimentar numa dimensão extrafísica, como nós chamamos, que não é uma dimensão física, isso é muito enriquecedor do ponto de vista de agregar para o autoconhecimento da pessoa. Então, a pessoa tem possibilidades de ter acesso a outras consciências com níveis evolutivos diferentes, acesso inclusive a retrovidas, que ela pode identificar momentos onde ela teve algumas vivências que vincaram a realidade, a história dela como uma consciência, que pode ter moldado algum traço na personalidade dessa pessoa. Então, é muito abrangente. A pessoa, a partir dessa assunção de que eu transcendo ao corpo físico, e quando ela começa a ter as primeiras experimentações disso, e não apenas ficar na teoria, isso descortina uma realidade imensa para a pessoa. Sem dúvida. Ter esta consciência. Eu falo porque eu já tive várias projeções, te dá um sentido de responsabilidade muito grande no que você está fazendo aqui, no agora, entendeu? Exato. Verdade. A gente começa a olhar para a nossa vida intrafísica como uma oportunidade de evoluir. Exatamente, é isso mesmo. E isso delega uma responsabilidade, né? Bom, Isso Gustavo, mesmo. quando eu coloquei esse chamado no ar sobre a sua vinda, eu recebi mais de 100 perguntas. É claro, pessoal, eu não posso fazer todas as perguntas, não dá tempo, mas tem uma pergunta aqui que é do Mário Jardel. Ele talvez seja um fã teu aí. Ele falou assim: no último programa vocês falaram sobre os cons-réus. Então eu vou fazer toda a pergunta dele. Ele diz assim: quem são os cons-réus? Por que eles estão aqui fazendo tão mal para a humanidade? Como lidar com essas consciências? Legal. Bom, primeiro a gente precisa entender que essas consciências, no fundo, são consciências imaturas que precisam da ajuda, do esclarecimento de pessoas que querem fazer disso, né, dessa realidade nossa, desse planeta nosso, um lugar melhor. Cons-réus são consciências que vieram da onde? Isso, são as consciências reurbanizadas. Então, a gente pode entender que nós vivemos um momento no nosso planeta, na nossa realidade, que essas consciências, elas cada vez mais elas vão vir para a nossa dimensão por conta de um trabalho que a gente chama de reurbanização extrafísica. Então, os amparadores, essas consciências mais evoluídas, que supervisionam todo esse trabalho, eles entendem que nós, hoje, como sociedade, nós já temos condições de acolher algumas consciências dessas que possuem um nível de maturidade consciencial ainda baixo, né? E que hoje nós temos condições de trazer essas consciências e de ajudar com que essas consciências evoluam, com que elas também se desenvolvam do ponto de vista consciencial. Porém, é natural que eles possuem padrões de comportamento, um conjunto de valores, ainda de gerações muito atrasadas na história da humanidade. Se a gente olha uma consciência que fica lá 500, 1000 anos, às vezes, sem adquirir um novo corpo físico, imagina como era o planeta na última vida que ela teve e como é hoje. Então ela vem para cá com uma realidade de achar que pegar uma faca e espetar isso em alguém talvez seja algo aceitável, só que não é mais, o planeta mudou, a realidade mudou, os comportamentos dessas consciências, infelizmente, ainda são imaturos. Mas o nosso olhar para isso pode mudar. A gente pode olhar para tudo isso como uma oportunidade da gente ajudar essas consciências a evoluírem. Afinal de contas, a gente precisa pensar que nós faremos assistência, ou seja, nós faremos esclarecimento para consciências que são mais imaturas do que nós. Sem dúvida, né? sem dúvida. Os amparadores nos ajudam e nós ajudamos consciências que têm um nível evolutivo um pouco ainda inferior do ponto de vista de maturidade consciencial. Muito bem.
Bem, uma pessoa interessada em fazer a sua projeção consciente, como ela pode desenvolver isto? A projeção consciente, ela pode ser desenvolvida de uma forma técnica, pensada e planejada, né? Então, a pessoa motivada e interessada no desenvolvimento da projetabilidade lúcida, como a gente fala, né, da projeção consciente, ela pode começar por, primeiro, estudar o assunto, começar a entender que isso se trata de um fenômeno natural, inerente a qualquer pessoa. Todos nós temos experiências fora do corpo. O que nós não temos é rememoração desse período que nós passamos fora do corpo físico. E tem uma série de explicações do porquê a gente não lembra, mas o principal que a gente pode definir seria que o nosso paradigma, o nosso condicionamento, muitas vezes sequer aceita essa realidade. Então, o próprio cérebro físico, ele descarta qualquer lembrança disso, né? Agora, voltando ao desenvolvimento, existem diversas técnicas que podem ser aplicadas, que com a disciplina de aplicar isso de forma regular, a pessoa com o tempo e persistência, ela começa a desenvolver as suas primeiras experiências projetivas. E o fenômeno, por si só, ele é autocomprobatório. Então, a pessoa que passa por uma vivência, uma experiência fora do corpo, não precisa chegar ninguém e falar para ela de que isso é besteira, isso é bobagem, porque aquilo é forte o suficiente para ela se autoconvencer e se auto-perceber enquanto uma consciência que transcende o corpo físico. Sim, perfeito. Gustavo, e também nesse ponto de vista colocado, eu achei interessante, porque também nos facilita ver a morte de outra forma, né? Exatamente. Isso é um dos ganhos enormes que a projeção consciente traz para nós, né? Se a gente pensar, o maior medo das pessoas está ligado com o medo da morte. Verdade, e se nós temos a oportunidade de, ainda em vida, ressignificar a morte biológica, que é o descarte do corpo físico, isso por si só já é uma ampliação de consciencialidade, de entendimento a respeito da nossa realidade muito grande, né? A gente passa a olhar para a morte como uma transição de uma dimensão para a outra e que muito em breve nós adquiriremos um novo corpo físico e passaremos de novo por um processo de descarte de corpo físico. Então, isso faz parte do nosso processo evolutivo e a gente pode olhar para isso com menos peso, com menos dor, dificuldade, com menos dor, que é o que acaba dificultando isso para muitas pessoas. Sem dúvida. Bacana, né? Bem, vamos para o intervalo, né? Bom, pessoal, você está gostando, né? O papo aqui está uma delícia, porque o Gustavo, ele veio preparado para responder a todas as perguntas. Mas fica aí plugadinho que a gente volta já já, ok? E fica aqui com a gente, hein? Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto.
Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Welcome to Bilingual School, Brasil, Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil, Canadá, educação infantil e bilíngue. Voltamos aqui no programa Enigmas, que você está assistindo pela TV Grande ABC. Mas você sabe também que este programa está lá no Crom TV, no canal no YouTube. Basta você acessar, se inscrever. Também você pode apertar lá na sinetinha, subiu um vídeo novo, você já recebe, já tem o aviso e vale muito a pena. E este programa, amanhã, ele vai ao ar às 14 horas, como inédito na NGT. E por aqui você assiste também a semana toda em diversos horários, que vale muito a pena. Sem dúvida, sem dúvida. Gustavo, eu gostaria de saber, e todos nós queremos saber, na verdade, qual a diferença entre estar sonhando ou projetando fora do corpo? Bacana. Essa é uma pergunta até bastante comum e bastante presente que a gente responde nas nossas palestras, nos cursos, né? Que é muito comum as pessoas pensarem, mas então se eu estiver sonhando, eu estou projetado? E a resposta é não necessariamente, né? O sonho, ele é um processo onírico produzido pelo nosso cérebro, né? Então é muito comum a gente ter imagens que não fazem sentido, é um processo que dificilmente você vai ter um enredo, uma história, uma continuidade. E também, o principal de tudo, um sonho não pode ter uma heteroconfirmação, uma outra pessoa confirmando alguma vivência, ou mesmo você confirmando algum acontecimento externo, né? Diferente de uma projeção, que quando a pessoa experimenta uma projeção, num nível de lucidez baixo, é o que a gente chama de uma projeção semiconsciente, inicialmente ela pode se confundir com um sonho, porque a pessoa, às vezes, ela não tem lucidez de que ela está fora do corpo físico. Então ela tem vivências extrafísicas, e quando ela retorna para o corpo físico, ainda de forma, às vezes, inconsciente, a forma como o cérebro absorve essas informações, a gente tem uma sensação de que aquilo foi um sonho. Mas, na verdade, é porque a gente está fixando, armazenando aquelas informações durante o período do sono, né? Então, aquilo pode se confundir com sonho. Agora, uma projeção consciente, de fato, onde a pessoa tem lucidez e discernimento de que ela está fora do corpo físico, ela é um fenômeno inconfundível, porque você pensa, você age, você tem condições de visitar lugares, pessoas, e mais do que isso, você tem possibilidade de confirmar essas vivências depois da sua experimentação, quando você retorna, por exemplo, para o corpo físico. Então, é nítido e possível de ser comprovado de que a pessoa vivenciou uma experiência fora do corpo. Perfeito. É muito real, né? Sim. A sensação é de que você realmente estava lá porque estava, né? Para quem experimentou. Exatamente. É uma sensação e uma confirmação muito forte. O íntimo da gente sabe que é verdade. Isso. Gustavo, voltando ao assunto dos consréus, que foram muitas perguntas sobre esse assunto. Legal. Nós estamos hoje vivendo uma desertificação do planeta Terra, principalmente aqui no Brasil. Nós temos aí queimadas e mais queimadas no Amazonas, provocada por garimpos. Esses consréus, eles agem muito mais fortemente do que as pessoas com nível de lucidez alta. Como fazer para lidar com esses consréus e
ajudar o planeta e a humanidade nesse momento? Principalmente aqui no Brasil, que nós estamos, né? Sim. Essa é uma pergunta complexa, porque a gente dificilmente teria uma receita pronta para a gente poder trabalhar tudo isso, né? Mas a gente pode entender que as consréus, essas consciências reurbanizadas, muitas ainda estão apegadas a posições de poder, a posições de domínio das massas. Então, esse desejo, essa ambição por dominância, por mandar, né, acaba levando essas consciências para posições de liderança e de poder, até mesmo nas grandes empresas. Coisa que não acontece com as consciências mais lúcidas, né? Quanto mais lúcida uma consciência se torna, mais madura, menos ela se interessa por situações como essas de ter ambições pelo poder ou por situações como essas. Agora, como lidar com isso? Eu posso dizer assim, como eu olho, como nós olhamos para isso, a gente pensa que através do esclarecimento a gente consegue ir mudando a realidade das consciências, né? Então a gente precisa cada vez mais fazer com que essas consciências aumentem o seu nível de consciencialidade para que elas cheguem à conclusão de que ter atos como esses é ruim, inclusive, para elas mesmas. Sem dúvida. Né? Então, levar a esse ponto de conscientização é um trabalho difícil, árduo que nós temos, mas que a gente precisa começar. O ponto principal que eu vejo é como a gente reage frente a isso tudo, né? Que a gente tem que começar a olhar para isso de uma forma que muitas vezes a indignação, pensar mal dessas condições, nos coloca numa postura anti-assistencial. E aí, energeticamente, a gente contribui de uma forma não muito positiva para isso. Então, a gente é um desafio grande para a gente mudar essa forma de olhar e de entender que isso é uma realidade que vai se mudando aos poucos, a conta-gotas, né? Que por mais que a gente tivesse uma vontade enorme de mudar isso rápido, infelizmente a gente não tem essa possibilidade, vamos dizer assim. Mas elas estão aqui também com amparadores sobre a supervisão de amparadores, de né? Consciências. Com certeza existe as consciências mais lúcidas e evoluídas que supervisionam toda essa realidade, né? Mas ainda entendem que é melhor essas consciências estarem ressomadas, ou seja, estarem entre nós aqui, do que numa dimensão extrafísica. Né? Porque a gente tem que pensar assim, que uma consciência dessa, sem o corpo físico, numa realidade extrafísica, ela continua prejudicando o planeta da mesma forma, só que numa condição que ela influencia muito mais pessoas. Entendi. Então, se a gente olha que o corpo físico, às vezes, é um restringimento para essa consciência e que limita as ações delas, né? E que se ela fizer algo de muito errado, a sociedade hoje vai punir. Sem dúvida, Verdade. Verdade. E a visão da projeciologia, é possível ter uma visão do mundo, dá para praticar através da projeciologia consciente, né? Essa projeção consciente, melhorando tudo isto até essa atitude que acabaram de falar? Exato. Eu acho que esse é um ganho grande que nós temos quando a gente começa a experimentar fenômenos, né, de uma experiência fora do corpo, quando você começa a entender que a nossa realidade intrafísica é uma realidade temporária, que na verdade nós somos mesmos seres que fica mais tempo sem o corpo físico do que com o corpo físico. Sim. Então nós somos seres que ficam mais tempo na dimensão extrafísica. Então, quando a gente começa a ampliar esse escopo de observação, a gente começa a ver que esse momento evolutivo nosso, ele precisa ser aproveitado para nós. Como que eu vou trabalhar a minha intraconsciencialidade para me melhorar como consciência. E a partir do momento que eu melhoro o meu entorno e eu melhoro as consciências que vivem junto comigo. E isso é um efeito propagador, né? Quanto mais consciências mais lúcidas, com uma visão de mundo mais abrangente, mais madura nós tivermos, maiores são as chances da gente ir mudando cada vez mais a nossa realidade. Verdade.
Fala um pouquinho mais para a gente, então, do Congresso. Legal. O CIPRO, que é o Congresso Internacional de Projeciologia, ele está na sua 6ª edição, vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2020. Né? Esse é um congresso onde os pesquisadores que irão lá apresentar trabalhos, eles apresentam trabalhos de autopesquisa, né? De traços da sua intraconsciencialidade que foram pesquisados por eles, né, e que levam para lá os achados científicos em cima disso. Então, são muitas vezes relatos projetivos que trouxeram algum ganho evolutivo para essas consciências, são artigos que são expostos ali, alguns pontos, traços conscienciais que foram trabalhados por essas consciências, e também nós teremos alguns convidados que são pesquisadores de outras áreas da ciência até, que vão até lá falar como que a ciência hoje está olhando, a ciência convencional, como que ela olha para essa realidade da transcendência também do corpo físico. Porque hoje já há várias áreas da ciência que consideram também essa possibilidade e que estudam isso de uma forma técnica, científica, que é como nós queremos trabalhar isso dentro de um evento como esse, né? É um congresso para que tenha cada vez mais o olhar científico para as vivências das experiências fora do corpo. Olha que bacana. Muito bom. E palestras, contatos, por favor, legal. Também. Aproveita o espaço para a gente. O Instituto, ele possui palestras gratuitas, abertas ao público, todas as sextas-feiras, das 19h30 às 21h30 e aos sábados das 15 às 17 horas. Então são vários temas que nós temos que podem ser consultados no nosso site, que é www.iipc.org. Daí lá no site nós temos o Centro Educacional aqui de São Paulo, onde a gente consegue ver os temas das palestras. Inclusive nesse próximo sábado agora, eu estarei dando uma palestra com o tema autoconhecimento através das projeções conscientes, e a gente vai aprofundar um pouco mais essas questões que a gente está conversando aqui na nossa entrevista de hoje. Bem, você que está nos ouvindo, se faz sentido para você, como diz a professora Priscila do Instituto, e a professora Mônica também, que foram minhas professoras, para mim faz muito sentido tudo que ele está falando, vá ao Instituto. Eu, sempre que posso, estou lá. Eu fiz praticamente todos os cursos, né, lá dentro do Instituto. Então, vale muito a pena porque você realmente alavanca o seu autoconhecimento, e o autoconhecimento é libertador. Com certeza. É isso mesmo. Né? Aí você pode realmente entender que as tuas sombras podem ser aliadas do seu crescimento. Né? É isso mesmo. O que nós levamos em todos os nossos cursos e palestras é justamente a ampliação do autoconhecimento, para que nós começamos a olhar para a gente cada vez mais como uma consciência que transcende o nosso corpo físico. Né? Bom, Gustavo, é uma honra estar com você. Espero que você possa nos brindar muito mais vezes, né? Eu sei que vocês têm dificuldades, porque cada hora onde você está em um local diferente, mas a gente agradece muito, porque é muito gostoso estar com vocês. Bom demais. E é muito legal levar essa energia para você também que nos ouve aí, porque, gente, através, não tem outra saída, viu? Não tem outra saída. É autoconhecimento que alavanca realmente o nosso nível de lucidez, nosso nível de espiritualidade. Não tem outra saída, pessoal. Ponto. Tá? Vocês podem buscar o que vocês quiserem, mas é somente através do autoconhecimento que vocês vão chegar onde vocês precisam chegar, não é verdade? É isso mesmo, é isso mesmo. Bem, gratidão. Gratidão, honra enorme estar com você. A gente que agradece de novo pela oportunidade e ficamos abertos aí a futuras entrevistas, o que vocês precisarem. Vocês já estão convocados, vocês sabem disso. Verdade. Né? Bom, obrigado. Gustavo, gratidão ao Instituto Internacional, a todos os colaboradores do Instituto, a Mônica, a professora Priscila, a todo mundo que, né, ampara esse trabalho que é maravilhoso, viu, Kátia? Verdade. Gratidão, Kátia Gaia. Pessoal, no Enigmas é assim. Aqui você vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa o que dizem que é impossível. Então, vem aqui com a gente nessa jornada. Vem cá, pessoal. Até o próximo Enigmas, pessoal. Olá, sou Bernardo, meu nome é Bruno Gabriel, passando para parabenizar nossa cidade pelos seus 466 anos.
muitas vitórias, muitas conquistas, uma cidade que prospera, uma cidade que cresce e que se desenvolve. Por isso, para você que faz da nossa cidade uma cidade cada vez melhor, os meus parabéns. Parabéns, São Bernardo do Campo, pelos 466 anos.